Nós vamos começar, então, com o capítulo de qualidade da água, que tem um capítulo extenso. Eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou me programar para colocar lá no outro computador, porque não dá para fazer agora, porque demora um tempo para fazer isso, um outro filme para ilustrar um pouco a aula de vocês. Vai ser interessante. E a gente deixar para, em alguns momentos, principalmente aquele logo depois do almoço, a gente apaga a luz, o pessoal pode, quem não quiser pode dormir. Né? E vou preparar pelo menos uns 2 ou 3 filmezinhos para vocês. Tem muito interessante, que é bem rápido, ele é mudo, mas é de uma câmera de rodovia que mostra um bueiro que fica subindo e descendo a água. Ele entrou acho que com pulsação, ele gera uma inundação, joga pedra para cima e tal. Depois, não, ele é uma drenagem que provavelmente está variando a pressão e de repente sobe aqui um jato, assim, parece aqueles negócios de geologia, né? Daí a pouco volta tudo de novo, daí a pouco volta de novo. Esse é interessante. Tem BH esse negócio? Não é. Sabe que eu tenho um filmezinho de BH que está mudo, né? Que é a enchente do Arrudas de 98. Logo depois que o canal foi construído, a primeira cheia que deu, inundou tudo. Né? Não sei. Não sei, aí eu não sei te dizer. Mas ele é muito interessante. Mas esse filme tem uma característica interessante. Já que Belo Horizonte não tem mar, eles conseguiram fazer onda para vocês surfarem no Arruda. Dá para ver as ondas, mais de 1 metro de altura. O cara conseguiu gerar onda de surf. Só falta a prancha ali. Vou ver se eu tenho no meu computador, eu ponho para vocês verem as ondas que o cara conseguiu gerar. Por quê? Porque a jusante tem uma seção mais estreita. Aí quando vem a enchente, quando ele começa a descer, ele deixa de bater na parte superior e volta. Então a enchente vai e volta. Só que forma uma onda de 1 metro de altura. Você vê que maravilha, vocês têm aqui onda de mar e não sabiam. Né? O Cabo de Ariete. Bom, ninguém vê mais. Fecharam por cima? Então daqui a pouco uma onda dessa derruba, que nem aconteceu com a passarela lá do Rio. Vai nessa. Vai ter gente de Nós temos um projeto para fechar tudo, fazer quadros, distribuir no bairro de Santa Teresa para fazer quadros. Bulevar. Acabaram as notícias que pararam de chover, então por enquanto. É época de política, né, gente? Essa é ação de acordo com a chuva, né? Então esse eu vou também colocar, e tem esse Água de Março que eu mencionei para vocês, e tem esse que eu mencionei também sobre a wetlands de Palm Beach, tá? Então a gente mostra para vocês aí, para quebrar um pouco, porque fica muito cansativo vocês me ouvirem tanto tempo assim. Eu já estou enjoado de mim mesmo, imagine vocês. Bom, vamos iniciar a parte de qualidade da água. Nós vamos falar das fontes de contaminação, bastante conhecido, isso vem fontes de poluição da água, processos de transportes de massa, indicadores de qualidade da água, parâmetros físicos, químicos e biológicos, condições do ambiente aquático, cargas pontuais difusas, cenários de escoamento de qualidade da água, rios, reservatórios e modelos de simulação. É uma parte bastante interessante. É possível você simular um rio, uma bacia, um conjunto. Normalmente, a simulação de qualidade da água vem depois, junto com a de quantidade. Quer dizer, são 2 modelos, o modelo de quantidade, que é aquelas 2 equações que eu mostrei antes, e depois o modelo de transporte de massa, que vai simular a qualidade da água. Aqui vocês têm o fluxo tradicional, que você tem os ambientes, a atmosfera,
né, com poluentes gasosos, poluentes dissolvidos na água, nos corpos d'água, e poluentes particulados. Então você tem os ambientes fundamentais, né, que é a atmosfera, aquático e o terrestre. Né. Tem a ação do homem, né, sobre esse sistema, apesar que aqui as flechinhas estão todas sobre ele e não dele sobre os outros sistemas. Esse fluxograma aqui está meio tendencioso. Né? Não, muito tendencioso. Né? Porque quem está fazendo tudo isso aqui devia botar uma flechinha aqui, ó, para fechar aqui o ciclo, né? Porque o homem é que gera todas essas porcarias aqui, né? Então, está faltando um fechamento aqui, né? O culpado... Aqui o fantasminha gerou tudo isso aqui, né? Mas, bom, vocês entenderam os diferentes sistemas. Evidentemente que essas biotas todas estão relacionadas com os corpos d'água. Principais fontes de contaminação na qualidade da água. Aqui vocês têm as fontes de contaminação pontuais, que é no nosso cenário, o esgoto sanitário é o principal, falta tratamento de efluentes de esgoto doméstico, industrial das cidades. Mesmo com tratamento existe carga residual. Mesmo que eu chegar a 100% de cobertura, as estações de tratamento tratam por um determinado nível de tratamento, geralmente de 90% a 95% da carga. E operam com muito menos do que isso, mas é outra história. Mas, de qualquer forma, ainda sobra uma carga residual para o curso da água. Carga industrial, carga individualizada fora da rede de esgoto doméstico que escoa para os rios. Quer dizer, aqui você também tem seus tratamentos, mas sempre sobra uma parcela para os rios, quando o sistema está completo. Mas no cenário nosso sobra ainda uma parte importante. Nas fontes de contaminação difusa, são cargas de áreas rurais, carga de animais, pesticida, nutrientes das áreas rurais, geralmente por meio do transporte de chuva. Então, essa carga aqui só vai chegar no rio no período chuvoso, mesmo naturalmente. Dou um exemplo. No Rio Paraguai, a condição mais crítica de qualidade da água é um processo natural. No início do período chuvoso, que é lá em outubro, como fica bastante tempo sem chover, as bacias estão cheias de vegetação com folhagem. Começa a chover, toda aquela folhagem é carreada para os rios. Tem vários trechos de rios que ocorre mortandade de peixe porque o oxigênio chega a zero. E é puramente natural, porque lá passa 6 meses sem chover, e aí acumula toda aquela folhagem, aquilo tudo vai carreado para os rios nos primeiros meses de chuva. E tem zonas inteiras que ficam com oxigênio zero e mortandade de peixe. Então, esse é um processo natural e típico de poluição difusa. Mesmo que a carga seja natural, ocorre devido ao período chuvoso. Essa carga não é conhecida por falta de monitoramento específico, é aquilo que nós já falamos. Raramente você vai ter a chance de monitorar uma poluição difusa, porque a probabilidade de você pegar a concentração no dia, no início de uma chuva de uma bacia, existe, mas é pequena. Então, você tem que ficar lá de plantão. Não, sem brincadeira. Nós, na década de 70, em 1978, o Instituto criou um programa de pesquisa de drenagem urbana em Porto Alegre, no Arroio Dilúvio, que tem uma bacia de 70 km², e nós instalamos 11 pluviógrafos e 10 linígrafos, numa bacia de 70 km². Era a bacia mais monitorada de drenagem urbana que eu conheço. Isso funcionou por 4 anos. Mas para fazer a curva-chave dos postos, desses 11 postos fluviométricos,
A equipe do IPH ficava de plantão. Tinha previsão de chuva, eles iam para os locais onde tinha que medir. Por quê? Porque a chuva, ocorrendo a chuva, o hidrograma saía em 30, 40 minutos, tudo. Porque era uma bacia de 1, 2, 3 quilômetros quadrados, 7 quilômetros quadrados. Então, só foi possível construir as curvas-chave fazendo plantão. E eu tinha até um colega nosso, que ele estava fazendo o mestrado nesse assunto, e ele morava na casa do estudante, então ele olhava para o tempo, ia, pegava um molinete debaixo do braço, pegava um ônibus e ia para ir fazer a medição. Isso é um pouco de... Essas informações ainda existem, claro que a prefeitura não quis manter os postos, mas tivemos 4 anos de uma base de dados bastante interessante. Que foram as primeiras pesquisas. Por sinal, Porto Alegre tem o prestador de serviço de drenagem urbana mais antigos, um dos mais antigos do mundo. Ele tem desde 73, que é o Departamento de Esgotos Pluviais. E foi criado porque foi feito o dique de proteção contra a enchente e tinha que entregar para alguém cuidar. E aí eles criaram esse departamento. Então, um pouco da... E em função disso que tivemos essas pesquisas e fizemos o primeiro plano diretor de drenagem do Brasil, também por causa disso, né? Porque já tinha uma tradição de gestão de inundação. Mas esses são um pouco da importância de você se preparar para aquela informação que você vai monitorar. Na área urbana, também, né, resultado a principal contaminação de lavagem das superfícies urbanas nos dias de chuva. Tem de tudo. Nós tivemos também, nesse projeto de pesquisa nosso, 10 locais em que nós medimos a qualidade da chuva do que caía na cidade. Então, nós tínhamos 10 locais onde tinha um medidor que coletava água da chuva de 10 locais de Porto Alegre. Chegamos a ter, vocês não imaginam quanto a chuva que cai já é contaminada numa cidade. Inclusive mercúrio se encontrou, não em densidade muito grande, mas na própria água de chuva tinha mercúrio. Então, o número de pessoas que morrem por ano numa cidade como Belo Horizonte por causa do ar não é trivial. Existem números sobre isso nas maiores cidades. Bom, Beijing, então, deve morrer chinês adoidado. Porque o ar de Beijing não é respirável. São Paulo também não é... Bom, então as contaminações, porque toda contaminação que está no ar vai parar no rio por causa da chuva. Choveu, ele traz todo, depois ainda a água de chuva limpa, lava todas as superfícies urbanas. Quanto passa assim 7, 8 dias sem chover. Quanto de fuligem que foi depositada em todos os lugares? Aí, tudo isso é lavado e vai para o rio. Eu me lembro de alguém me contar numa cidade, não me lembro que cidade que acho que era Joinville, que uma companhia de ônibus resolveu coletar água da chuva para lavar os ônibus. Porque era uma maneira de preservar. Bom, o resumo da história, os ônibus a reclamação foi muito grande, que os ônibus tinham muito mau cheiro, porque aquela água já vinha poluída. Por isso que muitas vezes quando esse uso, política de usar, água da chuva. Bom, mas você tem que descartar uma boa parte da chuva inicial. E mesmo assim, você está descendo com água poluída do céu. Então, tem que tomar cuidado, porque cisterna é para a área rural. Para a área urbana não é, só se você for usar para regar planta. Então, você também uma poluição importante aqui. Aqui nessa tabela, vocês têm do lado bactérias, nutrientes, pesticidas, fontes de contaminação. E do lado de cá,
as fontes, como que elas se relacionam com as fontes. E tem-se a amplitude, se é uma contaminação regional, global, regional, local ou regional. O que eu quero dizer o local? Local é um determinado específico cidade ou trecho de rio. Regional é a bacia hidrográfica. E global é algo que transcende um país ou uma região. Então, a atmosfera, você tem uma questão, a atmosfera pode trazer contaminação, né? Principalmente aérea, né? Principalmente em função das emissões. Principalmente aqui. Nesse caso, é mais pela produção industrial deles. Enquanto que o esgoto doméstico é um problema muito regional e local. Por que regional? Porque o esgoto de uma cidade vai para outra, dentro da bacia. O esgoto industrial é mais local. Fontes de difusas em todo o espectro. Aí você tem agrícola, dragagem, navegação, fontes mistas, escoamento urbano, tal. E aí você tem... Geralmente eles são locais, mas pode se transformar em regionais. Então aqui você tem um pouco desse cruzamento de informação. O processo de transporte de poluente, ele tem 3 grandes processos dentro dele. Um é a advecção. A advecção é quando a concentração de um componente varia em função da velocidade do componente. Por exemplo, se eu jogar um contaminante na água, o processo de deslocamento, de mudança da concentração ao longo do rio pela velocidade da água é o chamado advecção. A difusão é quando eu jogo uma poluição num lugar e ela se desloca em função da variação de concentração. Por exemplo, se eu pegar uma barra de ferro e esquentar uma ponta dela, a temperatura vai variando pela diferença de temperatura de um ponto para outro, pela diferença de concentração. Ou se eu tiver uma piscina e jogar num determinado ponto uma poluição aqui, num canto, ela vai com o tempo se deslocando pela diferença, pelo gradiente de concentração. Isso é difusão. E dispersão é efeito ainda turbulento da velocidade do escoamento, a sua variação transversal de velocidade. Num curso d'água, o que é mais importante é a advecção ou dispersão. A difusão é desprezível. Num reservatório, o que é importante é difusão, mas com advecção também, porque tem deslocamento vertical e transversal. Mas a difusão passa a ter mais importância. Então, para entender que o transporte de concentração, seja de qualquer componente, de sais, de sedimentos, de DBO, de OD, todos eles funcionam de acordo com esses processos. Além das reações químicas que possam ocorrer dentro do corpo d'água. Mas esses são os principais processos que ocorrem no rio. Por isso que a equação de transporte de uma dimensão, essa aqui é o termo de advecção, esse é o de difusão e dispersão. E aqui é entradas e saídas, que é reações químicas ou entrada e saída no rio, tudo vai nesse termo aqui. Mas a equação é igual para todos os tipos de concentração, variando aqui esse termo de perdas e ganho, que você pode ter as variações de acordo com a concentração que você está trabalhando. Tá? Essa é a conhecida equação de transporte unidimensional para a simulação de concentração. Por exemplo, você vai verificar se o teu constituinte que você quer simular é conservativo ou não conservativo. Conservativo
é quando ele não faz reações químicas ou biológicas dentro do corpo d'água. Esse é conservativo. Por exemplo, sedimentos, ele é conservativo. Ele só muda por quê? Por deposição no fundo. Então, o termo de perda de ganho pode ter um fator de deposição. Agora, se você vai simular DBO ou OD, eles têm reações, porque o DBO consome oxigênio, né? Então, você tem que incorporar na equação a taxa de consumo de oxigênio. E também o oxigênio entra no rio através da reaeração da superfície. Também você tem que considerar um termo para isso. Então, esses são mecanismos de representação. A mais antiga equação para a simulação de qualidade da água é a conhecida Street-Phelps, que despreza todo o escoamento, considera movimento uniforme e usa só essa parte da equação. E os modelos, assim, tipo qual 2E, usa esse tipo de equação simplificada aqui. Modelos em regime permanente geralmente estão procurando retratar uma condição crítica de carga pontual, com a vazão de referência, que aqui é 710, e as concentrações ao longo do rio em regime permanente. Tá? E, obviamente, você pode simular isso em regime não permanente, que é fazendo variar a concentração ao longo do tempo, se você tiver outras cargas que não a carga pontual, como a carga difusa, entrando no rio. Os indicadores de qualidade da água, a qualidade da água de um rio é avaliada de acordo com componentes ou substâncias na água, denominada muitas vezes de parâmetros. O nome parâmetros não é muito bom, mas é o mais usado. Ou você pode chamar de substâncias da qualidade da água. Esses elementos caracterizam as condições da água para diferentes usos e para a preservação ambiental. Os indicadores ou índices são combinações de parâmetros que buscam dar peso aos diferentes parâmetros. Quer dizer, tem até indicadores que combinam esses. Eu, pessoalmente, não gosto muito, porque quando você começa a combinar muitos parâmetros, você não está olhando para as suas fontes de contaminação. Você está filtrando todos os teus problemas. E o indicador, muitas vezes, você não consegue um indicador que indica tudo, né? Você não pode ter um índice que queira reproduzir quais estão todos os teus problemas, se é contaminação industrial, orgânica. Então, isso, quando você bota um indicador só, você filtra tudo e não enxerga direito o que está acontecendo. O melhor é entender fundamentalmente quais são as principais fontes de contaminação e trabalhar os indicadores daquela fonte de contaminação para aquele rio que você está trabalhando, ou seja, criar uma objetividade maior na sua análise. Parâmetros podem ser do tipo físicos da água, que afetam os sentidos humanos. Por exemplo, no caso esse do Samarco, um parâmetro fundamental é a turbidez. Né? Por quê? Porque ela afetava o usuário da água. Temperatura da água, densidade, turbidez, odor e cor. Químico ou biológico, descreve modificações químicas ou biológicas na água. Função desses componentes, OD, DBO, DQO, nitrogênio, fósforo, coliforme, alga, etc., são parâmetros muito relacionados ao orgânico-químicos, né? Onde OD e DBO está muito mais relacionado às cargas orgânicas na bacia, que estão relacionados com fontes de contaminação orgânicas, como esgoto, como outros efluentes que têm muita matéria orgânica na água. O DQO é de fontes industriais, estão relacionados com fontes industriais. O nitrogênio e fósforo estão relacionados a nutrientes. Os nutrientes tem na floresta, nas condições naturais, na agricultura, num efluente doméstico. Nutrientes tem. O problema é quando tem demais e transforma o corpo d'água
em eutrófico, né, que nós vamos falar mais adiante. Mas então ele passa a ser um poluidor pelo excesso de nutrientes. Então, e o objetivo final são dois. Primeiro, você tem que entender teus fontes de contaminação e segundo, você tem que entender para que você quer preservar, quais as condições ambientais ou de qualidade que você quer preservar teu ambiente aquático. Né? Se aquela água vai ser usada ou preservada para determinados condicionantes, os teus indicadores vão ser um. E se a fonte de contaminação é outra, porque de nada adianta você ter a tabela periódica inteira se você não sabe o que você está procurando. Porque, no fundo, a contaminação pode ser combinação desses fatores. Quantos produtos químicos novos aparecem na água todos os dias? E só vai saber se ele tem se você souber o que medir. Se você não souber o que medir, você nunca vai saber o que está na água. Por exemplo, tem algum lugar que mede dioxina? Não. No entanto, dioxina é o agente laranja. Não é? Sabe quanto, pelo menos alguns anos atrás, quanto custava para fazer um exame de dioxina? $1.200. Mas ele pode estar num processo industrial. E nós nunca vamos saber se estava lá. Então, monitoramento é muito importante, mas ele tem, geralmente, uma abrangência muito relacionada ao nosso bom conhecimento das fontes de contaminação. E, na maioria do monitoramento, ele abrange o tradicional, carga orgânica e alguma carga industrial. Alguma. E não tem nenhum sistema de monitoramento no mundo que é seguro o suficiente para saber tudo que tem. Então, esses são o entendimento importante. É muito importante que o monitoramento tenha um olhar das fontes de contaminação de cada região. Ele não pode ser uma coisa extremamente padronizada, ao ponto de não tem que medir sempre essas coisas. Sim, mas você está medindo por quê? E por que aqui? A gente tem que saber fazer perguntas. Nós só vamos resolver os nossos problemas se nós soubermos perguntar. E as perguntas são essas. Por que eu estou medindo aqui? E por que eu estou medindo esse parâmetro? Não, porque é padrão. Padrão por quê? Então, nós temos que ser chatos o suficiente para perguntar sempre. Porque sem perguntar a gente não entende. Né? É como numa pesquisa. A primeira coisa que eu pergunto para o aluno que vem, não, eu quero pesquisar sobre a bacia tal. Eu falei, bom, bacia tal não é pesquisa. Né? O que você quer saber? Qual é a tua pergunta? Você vai poder saber fazer uma boa pesquisa se souber perguntar. Aí o cara, muitas vezes o indivíduo quer fazer uma pesquisa que ele já sabe o resultado. Eu digo, olha, se você souber o resultado da tua pesquisa, ela não precisa ser feita. Não é? Porque essa é a preocupação, será que eu vou terminar? Bom, você deve terminar. Não, o cara quer muita segurança. Eu falei, bom, se você souber tudo o que vai acontecer, ela não precisa ser feita. Você não precisa fazer pesquisa. Né? Então, a maior qualidade do profissional é saber fazer as perguntas devidas, saber por que eu estou fazendo isso. Nós não paramos para fazer isso com muita frequência. Parece um tanto idiota, né? Mas raramente a gente faz. A gente vai na mecânica do grupo, ou na mecânica do que... não, sempre se fez assim. Sim, mas isso não é a resposta. Sempre se fez assim, por quê? Né? Então, o porquê é fundamental em tudo isso. E qualidade da água mais do que nada, porque tem muitas incertezas nesse processo. Né? E isso tem a ver com todos esses parâmetros de qualidade da água, né? Porque quando dá uma confusão, no primeiro momento, quando rompeu esse negócio, aconteceu esse evento da Samarco, me pediram para fazer um termo de referência.
para o estudo. E aí estava uma discussão, quais os parâmetros, eu falei assim, os caras já estavam pegando a tabela periódica daqui, inventando mais alguma coisa. Então, pô, mas vem cá, o que você está querendo? Aí a pergunta que eu faço assim, o que você está querendo saber? Qual a pergunta que você quer ver respondida? Porque aí bate o desespero, aí é tiroteio para todo que é lado. Né? A pergunta é o seguinte, você quer saber se essa contaminação está indo para Jusante? A primeira coisa que você tem que saber é se o teu rejeito, quais são as características dele. E aí, com esses parâmetros, você vai verificar se ele foi para Jusante ou não. Ponto. Agora, não a tabela periódica, pô. Você vai perder tempo numa coisa que não vai te trazer nada. Então, são questões como essa que perguntar e responder para si próprio só faz você crescer e no seu desenvolvimento. Bom, são 5 horas. Vamos parar por aqui hoje.